Fala aí, nação rubro-negra, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o Mengão tá voando, hein? Vitória tranquila sobre o Maricá, mas as notícias de hoje vão muito além das 4 linhas. BAP abriu o jogo e revelou o plano para a construção do tão sonhado estádio do Flamengo. E segura essa, mais de 3 milhões de reais. Enquanto isso, Felipe Luiz não só está impressionando como técnico, mas também saiu em defesa de Abel Ferreira, isso mesmo. Já os antes já está desesperado, bolando plano para tentar se livrar do melhor técnico do Brasil, nada mais, nada menos que Felipe Luiz. Tá querendo mandar ele para a seleção. E mais, lesão no Mengão. Quem será o desfalque dessa vez? E mais ainda, acharam o reserva perfeito para Arrascaeta. Palmeiras sob pressão, Cruzeiro eliminado e o Fogão em crise. E Neto, gente, foi a loucura e disse, avisei, esse cara vai ganhar tudo, se referindo a Felipe Luiz. O melhor time do Brasil é o Flamengo. Então, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui, pois estamos recheados de notícia. Vamos pro corte. O Flamengo deu show diante do Maricá, uma goleada de nada mais, nada menos que 5-0. O Mengão levou a Taça Guanabara pela 25ª vez na sua história e a gente vai ver todos os detalhes agora. O Flamengo venceu o Maricá por 5-0 e conquistou mais uma vez o título da Taça Guanabara aqui no Maracanã. A etapa inicial da partida foi de domínio total do rubro-negro. O primeiro gol saiu dos pés de Gerson após uma cobrança de escanteio de Arrascaeta. Minutos depois, Léo Ortiz marcou o dele após uma falha do goleiro Dida. O segundo tempo também foi de um Flamengo muito superior ao Maricá. Logo nos minutos iniciais, Arrascaeta e Luiz Araújo aumentaram o placar. Já na reta final, Matheus Gonçalves tabelou com o Wallace Ian e marcou um golaço aqui no Maracanã para sacramentar a vitória do Flamengo. Difícil, né? Poder conseguir jogar com um monte de craque, um monte de elenco. Mas a gente vai, assim, de pouquinho em pouquinho, conquistando nosso espaço. Então, feliz demais. Fui muito feliz no gol e que seja só o começo de um ano maravilhoso no Flamengo. A preocupação do técnico Felipe Luiz ficou por conta de Everton Cebolinha. O atacante precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, com dores no músculo posterior da coxa direita. Ele será reavaliado na reapresentação da equipe no Ninho do Urubu. Agora o Flamengo volta a campo pelas semifinais do Campeonato Carioca. O adversário será definido neste domingo. O que o torcedor pode esperar do Flamengo nesses próximos jogos decisivos? Mais títulos em disputa também? Muita ambição, muita disposição para a gente dar o nosso melhor, para a gente fazer o nosso melhor, né? Eu acho que tem que ser esse o pensamento, é para isso que a gente trabalha para representar a nação aqui dentro de campo, representar a nossa família e o nosso trabalho. Eu acho que é o que a gente ama e o que a gente faz de melhor. Então a gente vai dar a vida para representar eles e sair campeão. O desafio, para mim, no meu caso como treinador, é que esse time continue com essa ambição, com essa fome, né? Porque eu estava no meio deles como jogador e eu sei o que eles são ambiciosos para conquistar títulos, para fazer história aqui no Flamengo, porque, claro, é difícil, muito difícil botar uma foto naquela parede que já tem tantos títulos importantes, mas eles têm muita ambição. E sabendo isso é mais fácil para mim, porque eu sei que tipo de jogador eu tenho na mão, até onde eles podem aguentar, então eu posso exigir muito, porque é o que eles querem. Eles querem conteúdo, eles querem exigência, porque depois eles querem ser campeões e mostrar no campo. Então até agora está sendo muito prazeroso ver isso e o meu desafio é com que eles sigam cada vez mais, até mesmo porque a temporada nem começou ainda, né? Então temos muito em jogo e muito para disputar. É verdade, Felipe Luiz, a temporada mal começou e o Flamengo já tá voando, venceu com categoria 5-0, Gerson muito bem, jogadores muito bons, mostrando bom futebol. Elia, pra gente fazer uma comparação aqui depois de um desempenho avassalador no Carioca, uma goleada 5-0, dá pra dizer que o Flamengo hoje no futebol brasileiro é tipo o que o PSG na França? Tá voando desse jeito? É tudo isso realmente? Em relação ao Campeonato Carioca, é exatamente essa proporção, acho que você cita muito bem. O PSG nada de braçada, não tem adversário
na França inteira. O Flamengo terá adversários no Brasil inteiro, mas no Campeonato Carioca é o Paris Saint-Germain em relação ao Campeonato Francês, é muita disparidade. Assisti esse jogo ontem, pelo menos uns 40 minutos, depois me deu até preocupação em relação ao time do Maricá. Sabe quando você fica incomodado com a tamanha disparidade? O Flamengo não é que ele goleia, o Flamengo ele goleia, ele é avassalador, ele é elenco. O Flamengo não são 11 jogadores, o Flamengo são 23, 24, 25 jogadores. Esse Luiz Araújo joga uma barbaridade toda vez que entra é um perigo. Então, você tem o Wesley, que é disparado hoje melhor lateral direito do Brasil. Aí você tem, sem falar o supra-sumo da cocada preta, que é o Bruno Henrique, que é o Arrascaeta. Eles são fantásticos, eles são muito diferentes. Então, quando você tem um Gerson jogando o que está jogando, aí você substitui, você tem o De La Cruz no banco. É uma coisa assim absurda o elenco desse Flamengo, e é por isso, não só pelo elenco, não só pela capacidade, não só pela entrega, mas pelo conjunto da obra, que o Flamengo tem todos os números favoráveis. O Flamengo tem o melhor ataque, a melhor defesa, o maior número de gols, menos gols sofridos, as melhores assistências, os passes mais corretos. É absurda a vantagem do Flamengo em relação a todos os outros adversários no Rio de Janeiro, por isso nada de braçada nesse Campeonato Carioca. E venceu a Taça Guanabara, como a gente trouxe. É claro que é uma competição que perdeu um pouco o brilho à medida que os anos foram passando, que o próprio estadual perdeu peso, mas não deixa de ser mais uma taça para o Felipe Luiz, que já tem uma Copa do Brasil, uma Supercopa e agora uma Taça Guanabara. Para você, o Felipe Luiz é uma esperança de bons treinadores produzidos aqui no futebol brasileiro? Essa é uma excelente colocação. Tem caneta aí? Tenho. Pega uma caneta. Anota aí na sua ficha que no dia 23 de fevereiro do jeitinho aqui, hein? de 2025, eu disse que em 2 anos, ou seja, no dia 23 de fevereiro de 2027, o Felipe Luiz será o treinador da Seleção Brasileira de Futebol. Então, tá anotado, hein? 23 de 2 de 25. Ou seja, você tem 2 anos, Felipe Luiz. No dia 23 do 2. Opa, Palminha tá animado. Tá demais. Só nas caixas pra essa bala. Felipe Luiz estará comandando a Seleção Brasileira de Futebol, porque ele é academicamente preparado. Ele historicamente tem aquilo que é uma virtude incomum, que ele nunca teve manchas, sabe? Aquele cara que nunca fez nada de errado. Aquele cara que sempre foi com muita presteza em todos os seus compromissos, aquele cara que sempre foi leal em relação aos seus companheiros, aquele cara que se preparou muito como jogador. É aquilo que a gente às vezes fica querendo cobrar, mas, ô Gabi, eu não sei se eu sou xarope, mas se eu tenho essa entrega, um jogador que ganha R$1 milhão por mês não tem que ter? Não é só a entrega no campo, aqui é obrigação, eles têm que correr. Só faltava eles não correr 10, 11, 12 quilômetros. É o envolvimento em tudo. O movimento, o envolvimento. Sabe como é que o Felipe Luiz fazia? Eu cansei de entrevistar o Felipe Luiz, jogador. O Felipe Luiz ia jogar contra o Palmeiras, por exemplo. Então imagine que o Palmeiras vai jogar com o Estevão e com o Flaco Lopes. Tá. Ele sabia, ele falava assim, olha, Elia, tô trazendo pro presente uma coisa que eu fiz lá atrás, há 10 anos, antes dele ir pra Europa. Esse menino, ele já era inteligente para estudar o adversário que ele iria marcar. Olha como ele era, o Felipe Luiz. Olha como ele era. Pô, esse cara corta mais para dentro, esse cara chuta com as 2 pernas, tem que tomar cuidado, porque domina com uma, pode chutar com a outra ou pode passar com a outra. Quando o cara só tem uma perna, ele sabe que eu vou só para um lado, porque se eu largar para o outro, ele vai tropeçar e cair. Então, tudo isso é envolvimento. Ele fazia isso como jogador. O Felipe Luiz faz isso. Imagine como treinador, o que é que esse cara não perde de tempo, não é perder, o que ele não ganha de tempo estudando os seus adversários. Então anota aí, em 2 anos, o Felipe Luiz vai ser o técnico da Seleção Brasileira. Muito bem, se no Carioca...
ali, ó. Eu vou a gente vai ter que dar um jeito. E vem mais, esse ano tem bastante pra vir. Carol, a quantidade de troféu que você já ganhou aqui é maior que o jogador. Um time excepcional, pagando preços de ingressos que os custos atuais não permitem. É tão simples quanto isso. Então, São Paulo não tem gratuidade, São Paulo não tem meias entradas como tem no Rio de Janeiro. Os preços aqui são 35%, 40% mais baratos que São Paulo e todo mundo reclama. Está tudo caro no Brasil, para ter o time que a gente tem, dificilmente seria mais barato do que isso. O que vai acontecer quando a gente for jogar contra times grandes durante o Campeonato Brasileiro, essa é a base de preço que a gente vai ter. Talvez, pela sensibilidade dos torcedores, isso possa parecer mais barato lá na frente. Mas os custos do Maracanã, os custos do Rio de Janeiro, os custos do time do Flamengo e do futebol hoje em dia, que estão inflacionados, não dá para praticar menos do que isso. Menos do que isso a gente perde dinheiro, e você não pode ter um time como que a gente tem hoje aqui, alegrando o coração de 45 milhões. Também que você não está contando, uma vaga do basquete também. Não é todo dia que a gente pode corrigir, né? Para mais, né? É, para mais. É uma enorme satisfação, como dirigente, como torcedor, a gente fica muito feliz. É o início de uma jornada que vai ser longa, cansativa, vai ser bacana se Deus quiser. Espero que isso seja um sintoma de muito sucesso pela frente nessa jornada. A gente está trabalhando duro para dar alegria para esses 45 milhões de torcedores. E quem está falando que não vale nada, Taça Guanabara? Quem está falando que não vale nada, Taça Guanabara? Vai. Experimenta não ganhar. Valeu, galera! Oi, valeu. Olha, nós contratamos a Arena, que fez o primeiro estudo. Eles nos disseram que fizeram uma avaliação preliminar. Nós estamos contratando eles para aprofundar a parte da qualidade do solo e das obras viárias no entorno do estádio. Além disso, em paralelo, nós estamos fazendo um estudo de viabilidade econômica e financeira com a Fundação Getúlio Vargas, que pediu 45 dias para fazer esse trabalho, para que a gente possa ter uma noção exatamente de onde a gente está. O que eu posso adiantar agora é que não tem a menor dúvida que o número de 1,9 bilhões, infelizmente, não é verdadeiro, e esse número, a ser confirmado, é perto de 3 bi ou mais do que isso. Então, nós vamos esperar que esses estudos sejam completados. Provavelmente mais 60 dias a gente vai ter uma opinião muito mais abalizada para dividir com vocês. Valeu. Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, campeão da Taça Guanabara, um dos campeonatos, um dos títulos mais importantes da época que eu nasci, da década de 70, 80, era uma das competições mais difíceis, a Taça Guanabara, o Carioca, eram competições super valorizadas e hoje já estão aí desvalorizadas, mas é título, é importante. São 3 títulos do Filipe Luiz e apenas uma derrota. Estou com o Petinho aqui e a gente vai trazer aqui os bastidores do jogo para vocês. Vocês já começaram vendo aí o Léo Pereira com a Caroline. E Petinho, se tivesse feito um esforcinho maior, tinha ganho de uns 10. Eu falei isso agora. O time foi um treino. Eles passearam, eles brincaram. Era toque de letra pra cá, toque de letra pra lá. Isso é a ousadia do futebol, do filipismo, time. Eu gostei muito da partida. Como o Felipe disse, tem pouca coisa que se mexer. O time tá feito. Pouca coisa pra corrigir. E ele fala também situações importantes que ele fala na coletiva. Ele fala que podem trabalhar mais do que ele. Podem trabalhar igual a ele, mas mais do que ele não. Podem trabalhar igual a ele, mas mais do que ele não. Mais do que aquele grupo ali não. E ele fala também da questão da vaidade. Eu vou colocar aqui agora a minha pergunta. Antes de trazer todos os bastidores, as entrevistas, as outras entrevistas que a gente não trouxe ontem. Antes de trazer tudo, eu vou colocar aqui agora a minha pergunta para o Filipe Luiz, que eu achei muito boa, que ele fala sobre a questão da conversa dele com a Arrascaeta. Mas eu queria falar uma coisa. Eu acho que a gente procura o substituto do Arrascaeta. Mas ele já está aqui. O nome dele é Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves joga muito. O gol dele é de craque. O Matheus Gonçalves... Como é que é? Brinca não.
Meu pai tá brincando ali. Pô. Não, deixa isso quieto. Pô. O menino sabe ver dentro e fora de campo. Ele é bom dentro e fora de campo, tô ligado. Artilheiro. Mas não. Mas ó, vou falar pra vocês. Qualidade de craque esse moleque tem. Esse aí, eu posso dizer pra vocês, se o Flamengo souber lapidar, vai valer. Cara, é papo de mais que o Hendrick. Eu acho que é craque. Esse garoto, o Petinho, é craque. Tô achando que o substituto do Arrascaeta já tá ali. Quando também, né? Daqui a 4 anos, quando ele aposentar, ou 5. Mas já tá ali. Galera, é isso. Vamos acompanhar então aí a minha pergunta pro Filipe Luiz e os bastidores dessa vitória, essa goleada de 5-1. E também entrevistas e tudo mais. Felipe, boa noite. Boa noite. A gente teve numa entrevista o Arrascaeta falando que você foi até a casa dele e que ele virou para você e falou que se você precisar me colocar no banco, pode me colocar. O quanto importa para você um grupo onde alguns jogadores te mostram que o elenco e a união desse grupo está acima de qualquer vaidade? Eu falei para ele que se ele não estiver bem, ele não vai jogar. Mas, não, assim, são jogadores que, além de serem grandes jogadores, serem ídolos, são meus amigos. Eu seria um hipócrita dizer que esses jogadores como o Bruno Henrique, como o Gerson, como o Arrascaeta e tantos outros que jogaram comigo desde 2019, se eu não chamasse eles de amigos. Então eu acho foi justo eu ter ido falar com eles pessoalmente e dizer que eu vou tomar decisões algumas vezes e vão me incomodar. E o que eu mais esperava deles é que isso não afetasse a amizade que a gente tem, porque é uma decisão estritamente profissional. E a resposta dele foi essa, que poderia ficar tranquilo que nada ia mudar a amizade, né? Eu sei que do meu cargo para o jogador não muda, mas o jogador para o treinador ele vê como uma figura diferente. Eu já senti isso, eu já vivi isso. Existe um respeito, uma hierarquia, a hierarquia, mas esses jogadores, como eles são tão profissionais, tão grandes, eles sabem separar o que é o lado humano, o que é a amizade, do que é o profissional. E tanto é que em momentos determinados eu tomei decisões difíceis, tive que tirar esses jogadores que são meus amigos e eles nunca deixaram de ser próximos a mim por causa de alguma decisão. Aliás, a equipe sempre está na frente e com isso eu vivo tranquilo, eles vivem tranquilo, porque eles sabem que eu estou sempre fazendo o que eu, Felipe, acho que é melhor para a equipe. E repito o que eu falei outras vezes. Vou acertar sempre e não vou acertar sempre. Com certeza não vou acertar sempre. Mas o meu pensamento vou fazer sempre o que eu acho que é melhor para a equipe. E eles entendem bem isso. Filipe Luiz é treinador, irmão. Desculpa. Ele é treinador. Ele é treinador, tanto treinador via a parte tática, como ele é treinador fora. Como ele tem um entendimento. Esse cara nasceu para ser treinador e ele vai ser um dos maiores treinadores do futebol mundial. O Filipe Luiz vai deitar e rolar. Ele é o próximo treinador da Copa do Mundo. Júnior, presta atenção. Fique esperto, ele tá no Flamengo. Isso. Fique esperto que ele tá no Flamengo. Se caso você não conseguir os resultados, o Filipe Luiz é o novo treinador da Copa do Mundo. É o Filipe Luiz, pelaquilo que eu tô sabendo. Então, Júnior, fique esperto. Godoy, você gosta do Filipe Luiz, daquilo que você tá vendo aí? Sim. E ele é discípulo do Jorge Jesus, que fez o Flamengo jogar com muita intensidade e sem frescura. Eu prevejo um futuro europeu pro técnico Filipe Luiz. E aí você vai ter, assim, na lista de títulos, né? Você tem o Alex Ferguson, ainda é o técnico mais vitorioso da história. Pega o Guardiola, que tá ali tentando se aproximar, Ancelotti, Zé Mourinho, os maiores vencedores, tem a lista de títulos. Alguns possivelmente não entram na conta, né? Então Taça Guanabara não vai contar. A Copa do Brasil que ele ganhou e a Supercopa do Brasil são torneios oficiais da CBF. A Supercopa entra? Entra. O Supercopa da Espanha, Supercopa da Inglaterra, entra na galeria
dos títulos. Não quer dizer que não tenha que comemorar, o torcedor tem mais que vibrar. Sim. Por qualquer vitória num jogo qualquer, num clássico, uma goleada, uma boa apresentação. Para currículo. Para currículo, não vai contar. O Carioca, até você já pode começar a discutir estadual hoje em dia. Né? Para alguns lá fora vai contar ou não. Pô, mas estadual vale ou não? Claro que vale. Você está num estado do Rio de Janeiro que tem 3 representantes no Super Mundial. Tem que perguntar pro Diniz, tem que perguntar pro Zubeldia, para todos esses treinadores que estão meio... O Diniz já foi, né? O Zubeldia está sendo questionado. Eu acho legal. Estadual não vale. Não ganha, para você ver. E vale, né? Aliás, no ano em que ganhou o Campeonato Carioca, o Diniz conquistou a Taça Guanabara. Eu sei bem que, por exemplo... Eu penso igual, mais ou menos, desculpa, Bubu, igual o Bubu em relação a valer o campeonato, né? Eu acho que todo campeonato vale. Quando você disputa alguma coisa, você entra para jogar ou entra para disputar, eu cresci formado com essa mentalidade. Entra é para ganhar, não é simplesmente para participar. E eu, Bubu, a gente tem alinhado isso em relação a... Lógico que vale um campeonato regional. Né? É um campeonato importante, por mais que as pessoas não entendam, dentro de um vestiário, o jogador respira isso, o jogador sabe o que é importante um título, e tem assim, o clube ganha, né? Se não valesse nada, por que o clube disputa então, se não vale nada? Quando eu olho para a defesa, o que está jogando o Wesley, o melhor em campo no clássico, pelo menos assim foi dito pelo Lédio, o que está jogando o Léo Ortiz, como o Danilo se encaixou no time. Aliás, podia até ser uma dupla de seleção brasileira, Léo Ortiz e Danilo. E na esquerda, Alexandro, Ayrton Lucas, ou quando voltar o Vinha. As opções que o Flamengo tem na defesa, eu acho que tem potencial para ser aquilo que vai diferenciar o Flamengo na temporada. No ataque é muito bom, mas tem outros times com bons atacantes. No setor defensivo, sinceramente, não estou vendo ninguém páreo para o que o Flamengo montou nesse ano. O nosso lateral, que virou técnico, olhou para a cozinha dele com a mentalidade europeia que ele tem. Eu acho que montou uma defesa que o Flamengo talvez não tenha desde 19. Lá com o Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e o próprio Felipe Luiz. Vi a entrevista do treinador do Palmeiras essa semana, e falando sobre isso, do Abel, e eu concordo em tudo o que ele falou. Em tudo. Foi a primeira pessoa talvez que não botou política no meio, foi super sincero. Porque realmente, como você fala, se eu jogo no Botafogo eu tenho que defender o sintético, e se eu jogo no São Paulo eu tenho que criticar o sintético. Não, cada um tem a sua opinião e ele foi verdadeiro com o que ele pensa. Eu penso o seguinte, da mesma forma que ele falou, Série A tem que ser regulamentado. Tem que ter exigência para ter gramados naturais e bons, mas tem que ter multa se não tiver gramado bom. Tem que ser uma exigência disso. Por quê? Porque aqui, o que eu mais vejo aqui no Brasil é desculpas. Pelo clima, pelo não sei o quê. Na Arábia e no Catar, 50 graus. E tem um gramado, um tapete, é investimento, né? E o que eu vejo também é muita gente que fala, mas poucas pessoas têm coragem realmente de bater de frente e de fazer, né? Então, para fazer tudo isso, tem que ter muita coragem. Para tentar proibir ou tentar... E vamos ver, o Brasil cresce a passos lentos porque falta gente que tome essas decisões, que sejam mais agressivos com essas decisões e sejam mais certeiros, né, com esse assunto do gramado. Vou dar minha opinião, porque o Abel não passou por uma coisa que eu passei, que foi o Sub-17 do Flamengo. Ele tem uma razão muito grande para jogar nos campos que o Sub-17 do Flamengo joga, no Campeonato Carioca, na Taça Rio, ou no Sub-20, até no Campeonato Brasileiro, eu te digo. É melhor sintético. Mas não tenho nenhuma dúvida. Do que eu vi na base, esses meninos jogam... O que adianta preparar um plano de jogo, preparar uma semana, saída de bola com goleiro, com volantes dentro da área, para chegar num gramado onde a bola não anda, onde os jogadores não conseguem correr, no 11 da manhã, o jogo não é humano. Não é humano. Para isso, melhor botar sintético.
Cara, é o que eu falo, criança, ela quer gritar campeão, cara. Se é Taça Guanabara, Carioca, Supercopa. Pô, time dando show, ganhando de 4-0, podia o ingresso tá barato, né? Pô, botava vintão o ingresso, lotava o estádio, a criançada ficava feliz. Pô, a torcida organizada tava aí. Tem uns jogos aí que dá pra precificar melhor. Hoje, Matheus, fala um pouquinho do seu gol, desse seu momento individualmente, mesmo tendo tantas estrelas, você aparece como uma boa opção. Acho que dá para encontrar o seu espaço na linha inicial do Flamengo. Agradecer a Deus, né, primeiramente pelo gol, mais um título. Difícil, né, poder conseguir jogar com um monte de craque, um monte de elenco, mas a gente vai assim, de pouquinho em pouquinho, conquistando nosso espaço. Então, feliz demais, fui muito feliz no gol e que seja só o começo de um ano maravilhoso no Flamengo. Matheus, essa cavadinha aí está sendo bem treinada, né? Foi o Luiz Araújo, você, essa cavadinha aí tá muito legal. A gente comenta muito no treino, né? Que cara a cara é só cavar. Então, feliz demais, o Plata, o Luiz, agora eu, então, vambora. E o Arrasca, o gol de pênalti do Arrasca também. Então, feliz demais, tá entrando. Matheus, a gente viu o Ed com a camisa do Lohan. É uma homenagem ali ao Lohan, né, que não pôde estar com vocês aqui hoje, né? Claro, a gente sabe da qualidade dele, sabe o quanto ele pode agregar ao grupo. Então, a gente está contando que ele pode dar essa volta por cima e voltar o mais rápido possível assim, integrar o grupo profissional. Como é que você está habituado a isso? Mas queria que você falasse um pouquinho sobre essa adaptação, até mesmo pensando em disputa por uma titularidade na equipe do Flamengo para o restante da temporada. O Felipe conversou comigo e eu me coloquei à disposição ali. E acredito que esse é o espírito, a gente tem que ajudar independente de qual seja a função. E hoje ele achou que seria viável ir na lateral esquerda, então por mim não tinha problema. Claro, não sou da posição, mas eu me dispus a jogar ali. E eu espero que eu tenha correspondido de alguma forma e tenha ajudado o Flamengo. E vamos embora, agora é dar sequência agora na semifinal e na final do Carioca, e se Deus quiser levantar mais uma taça. E a sensação de ser campeão aqui no Maracanã, mais uma vez, aí, mais um título? Oi? Sensação de ser campeão aqui no Maracanã, mais um título, Taça Guanabara? Muito feliz, com certeza. Campeão dentro de casa, com a nação aí nos apoiando. A gente espera repetir jogos aqui, como foi o de hoje, de excelência, com goleada e representando eles dentro de campo, que é isso que é o mais importante. O Flamengo esse ano vai ser o Papa Títulos? Se Deus quiser, vamos trabalhar para isso. Valeu, obrigado. Léo, como é que está sendo esse trabalho com o Felipe Luiz, uma zaga que se propõe a jogar, que sai para o jogo? Como é que está sendo esse teu trabalho, essa tua adaptação ao técnico Felipe Luiz? A gente está super adaptado, não tem muito segredo, a gente é um grupo muito bom que o Felipe tem nas mãos e ele sabe disso. A gente procura fazer tudo que ele pede e a gente está proposto a ajudar em qualquer posição, em qualquer função que ele peça, e a gente está muito feliz porque está dando resultado e é isso que importa.
Essa é a nossa obsessão nas competições, vencer. E tá dando certo, então acredito que não tem adaptação, é só uma forma de jogar que a gente encaixou muito bem e tá dando certo, graças a Deus. Encarar a temporada. Acho que a gente segue num caminho importante. Hoje eu falei que, com todo respeito à equipe do Maricá, que são trabalhadores que tentaram de todas as maneiras neutralizar o Flamengo, a gente teria um desafio mental. Eu acho que a gente passou esse teste e é seguir crescendo daqui para frente. O Flamengo dentro do Maracanã, o mais feliz ainda está levantando mais uma taça. Um grande início de temporada, mas sabemos que temos muito trabalho ainda pela frente. Ô Luiz, fala um pouquinho, porque dá pra ver que vocês estão muito unidos, né? É uma energia muito boa para um começo de temporada, já teve o título da Supercopa, agora a Taça Guanabara. Fala um pouquinho como é que tem sido também esse trabalho com o Felipe e o clima junto de vocês todos, mesmo com toda a competitividade por posição e etc. É um grupo muito qualificado, temos grandes jogadores em cada posição, mas como eu já falei nas entrevistas antes, é uma briga sadia, todos estão aqui para ajudar e todos estão aqui para ajudar o Flamengo a sair campeão. O mais importante é o Flamengo, não somos nós, e o grupo sempre é o mais importante. Nosso grupo é unido, é forte, e tenho certeza que 2025 promete e vamos em busca de mais títulos. Ô Luiz, e você entra na esquerda, você vai muito bem, entra na direita, vai bem, entra centralizado, consegue render, consegue responder. Essa sua versatilidade, o Filipe Luís fala que tem jogadores que se colocam no time titular. Você acredita que você está mais ou menos assim? Pô, como eu falei, eu estou procurando a voltar à minha forma física 100% a cada partida. Sempre que eu entro, eu procuro dar o meu máximo, tanto na esquerda, direita, centralizado. O mais importante, como eu sempre falo, é o Flamengo sair vitorioso. E sempre que eu estiver em campo, eu vou dar o meu 100% para ver a nação feliz e ver o Flamengo sair vitorioso. Obrigado. Com todo respeito à equipe do Maricá, que são trabalhadores que tentaram de todas as maneiras neutralizar o Flamengo, a gente teria um desafio mental. Eu acho que a gente passou esse teste e é seguir crescendo daqui para frente. Você é campeão da Taça Guanabara e artilheiro do Flamengo na Taça Guanabara. O que esse título significa para você, para sua carreira e para esse início de temporada no Flamengo? Boa noite. É muito importante para mim, né? Ganhar mais um título no Maracanã, agora isso como profissional. Eu acho que vai ficar marcado para mim ganhar um título com a camisa do meu time de coração, então muito feliz. A gente sempre procura fazer mais gols. Sabemos que a melhor forma de respeitar o adversário é poder fazer gol, é atacar sem fazer muita firula ali, tem o momento certo de fazer, mas estou muito feliz e nosso time está muito bem e sempre que a gente tiver a oportunidade a gente vai fazer ainda mais gols. E vamos que vamos. De que forma essa vitória impulsiona vocês para o restante da temporada, para o restante do campeonato? Pô, é uma vitória maiúscula, uma vitória que dá confiança, para mostrar também a força do nosso grupo. Sabemos que temos jogadores lesionados, mas todos aqueles que estão entrando estão dando conta do recado. É um grupo muito forte e tenho certeza que 2025 tem muitas coisas boas preparadas pra gente. Luiz, essa cavadinha tá bem ensaiada, hein, Luiz? Você, o Matheus. Pô, um golaço do Matheus, uma cavadinha aí. Não, a voz é como? A cavadinha. O BAP revela plano, prestem atenção, ele vai revelar aqui um plano que ele tem para construir o estádio do Flamengo. E isso logo após ele dizer que o estádio custaria mais de 3 bilhões de reais. Atividade no meio-campo, tendo um Gerson como segundo volante. Meus amigos, não estou dizendo aqui que o Filipe Luís me ouviu, mas ele fez exatamente o que nós falamos na última coletiva. Ele colocou o Gerson mais recuado como segundo volante, colocou o Gonzalo Plata ali fazendo a função mais por dentro, no meio-campo, no lugar do Gerson, e o Flamengo fez a melhor apresentação do ano. Um time mais leve, um time solto, um time que deu um verdadeiro espetáculo em campo. O Flamengo atropelou o Maricá, os caras não conseguiram nem anotar a placa. Moteus Gonçalves fez uma jogada sensacional e fechou com requintes de crueldade numa cavadinha e num verdadeiro golaço, o 5-0. Muitos times tiveram dificuldade de ganhar desse mesmo Maricá. O Flamengo passou por cima, atropelou e agora aguarda o adversário da semifinal. Uma grande partida do Gerson, do Luiz Araújo, do Arrascaeta, até do Varela, da dupla de zaga. É até difícil a gente citar, porque todo mundo jogou muito. Até os que entraram. Matheus Gonçalves,
O Alacian, que disse pra gente ao final do jogo que se sente preparado para poder assumir a posição de titular com a camisa 9 do Flamengo, sendo centroavante. Quer dizer, olha, o Flamengo do Filipe Luís dá gosto assistir, dá prazer em assistir. Você senta e sabe que você vai ver uma vitória do Flamengo, mas não uma vitória pragmática, uma vitória aquela de 1-0, recua todo mundo, segura o jogo, não. É uma vitória com requinte e assinatura do treinador. Do estudo, do projeto do estádio, em que pé que está essa situação? Olha, nós contratamos a Arena, que fez o primeiro estudo. Eles nos disseram que fizeram uma avaliação preliminar. Nós estamos contratando eles para aprofundar a parte da qualidade do solo e das obras viárias no entorno do estádio. Além disso, em paralelo, nós estamos fazendo um estudo de viabilidade econômica e financeira com a Fundação Getúlio Vargas, que pediu 45 dias para fazer esse trabalho, para que a gente possa ter uma noção exatamente de onde a gente está. O que eu posso adiantar agora é que não tem a menor dúvida que o número de 1,9 bilhões, infelizmente, não é verdadeiro. E esse número, a ser confirmado, é perto de 3 bi ou mais do que isso. Então, nós vamos esperar que esses estudos sejam completados. Provavelmente, mais 60 dias, a gente vai ter uma opinião muito mais abaixo. Ontem a gente venceu aí do Maricá, uma goleada com golaço do Arrascaeta, golaço do Matheus Gonçalves, golaço do Gerson, gol do Léo Ortiz, uma goleada 5-0, um placar importante para o Flamengo, chegou ali a ser campeão da Taça Guanabara. E aí a gente precisa pontuar algumas coisas, e a primeira coisa que precisa ficar pontuado, e a gente precisa chegar a um consenso comum. O Filipe Luís, ele consegue fazer o Flamengo jogar do mesmo jeito, independente de quem jogue. Ontem a gente viu o Everton Cebolinha, saiu ele por conta de ter sentido, aí entrou o Luiz Araújo e entrou mais jogadores e o time continuava jogando do mesmo jeito. No final tava o Alacian, no final tava o Matheus Gonçalves e o time jogando do mesmo jeito. Então, assim, você vê que o Flamengo, ele joga, o Filipe Luís ele já está conseguindo fazer isso, fazer o Flamengo jogar no estilo Filipe Luís. O Filipe Luís ele está conseguindo fazer exatamente isso. O Flamengo joga no estilo do Filipe Luís e isso realmente é muito bom. Ontem foi uma atuação perfeita do Flamengo, uma atuação assim, para ninguém botar defeito, sabe? Uma atuação linda. O Flamengo ontem tirou nota artística, assim, de futebol, de vontade, de tudo. Ah, Flazoeiro, mas era o Maricá. O Maricá era o adversário que a gente tinha que jogar ontem. Quando for jogar, por exemplo, contra o Internacional, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, ou o primeiro jogo da Libertadores, ou o primeiro jogo da Copa do Brasil, a gente vai fazer uma análise em cima daquele jogo. Estou fazendo uma análise em cima do jogo de ontem e a importância do Flamengo ter ganho a Taça Guanabara. Mudando de assunto, falar sobre Everton Cebolinha, porque o jogador sentiu ainda no primeiro tempo, ele foi chutar uma bola, sentiu ali a posterior da coxa e por precaução saiu. Fez aquele tratamento ali com gelo. A informação que a assessoria do Flamengo soltou ontem, logo depois do jogo, é que não tem dor, estava andando normal e óbvio que na reapresentação do Flamengo ele vai ser reavaliado para ver se tem alguma lesão ou se foi só uma fadiga ali da hora do jogo. Torcer para que o Cebolinha esteja tudo bem. Bom, antes de falar sobre o Filipe Luís, que saiu ontem ali em defesa do Abel. Faz muitas coisas mesmo. Matheus Gonçalves fazendo golaço, Flamengo goleando. Lê o nível de enfrentamento do Maricá. Pessoal, o time tá jogando bola. É isso que importa. A gente vê perspectiva, a gente vê expectativa, a gente vê um time que de fato é muito bem treinado e tem muita disciplina tática, um time que faz exatamente o que o seu treinador exige. A gente percebe mudanças, inclusive, de peças e o time jogando da mesma forma, para não dizer melhor em algumas ocasiões. É um time extremamente fechado. O Gabriel Reis, Paparazzo, o Rubro Negro, inclusive, daqui a pouco vai estar chegando aqui com a gente, mas daqui a pouco mesmo, tá, gente? Para trazer informações e a gente fazer aqui um Nação Debate hoje diferente, reagindo aí aos momentos do jogo, né? Aliás, cavadinha. Gente, que golaço, né? E eu confesso que durante a jogada,
Eu torci muito para sair o gol, óbvio, já ia torcer de qualquer forma, mas naquele momento eu falei, meu Deus, esse gol tem que sair. Seria um crime se esse gol não saísse devido à jogada maravilhosa, incrível, que o Flamengo fez, minutos tocando a bola, lembrando aquele bom e velho Flamengo de outrora, né, para não dizer que não é mais dessa forma. E tá? Felipe Luiz resgata o DNA do time, Felipe Luiz resgata a forma de jogar daquele Flamengo que nos fez muito feliz, inclusive há pouco tempo atrás, Flamengo, maior campeão do século, mais uma taça para o Felipe levantar. Lê, Taça Guanabara, tem que comemorar sim, porque se fosse o antes, ele estaria simplesmente desesperado, comemorando, soltando o rojão e fazendo tudo que a gente sabe que eles fazem mesmo para comemorar. Então, Flamengo garante a vaga em primeiro lugar, garante o título, o Flamengo joga 1º ou 2º ou 2 de março, né? Dia 1º ou dia 2, levando em conta que o Flamengo joga por 2 empates, assim como Volta Redonda também joga por 2 empates. Obviamente, o 1º e 2º tem vantagem em relação ao 3º e 4º. 3º e 4º que serão definidos hoje, tá? Essas duas posições, devido à rodada, a gente vai ter clássico Botafogo e Vasco, a gente vai ter o Madureira jogando com o Nova Iguaçu, e eu tô de olho nesse jogo, eu tô de olho na arbitragem, porque é muito interessante colocar 2 grandes aí na semifinal, e o Madureira fez uma belíssima campanha. Tomara que o Madureira não seja garfado aí pela arbitragem. Olha, vamos ser campeão. A gente atrasou um pouco porque o vídeo demorou a processar, o vídeo do canal Momento do Paparazzo. Inclusive, a gente vai utilizar esse vídeo aqui com a galera. A galera também está vindo de lá para cá. Eu estava editando um vídeo aqui também que eu gostaria de colocar para a gente reagir, que tem a fala do Felipe Luiz. Agora, você falou um ponto aí muito importante ali, muito importante, e que as pessoas têm que estar atentas, tá? Vão tentar atrapalhar o Madureira. Vão tentar sacanear o Madureira, né? E a gente não pode aceitar isso. Porque não pode, tem que ter 2 grandes na semifinal, tem que ter 3 grandes na semifinal. Eles querem que passe Fluminense. O Fluminense até é possível que consiga, mas eles passe Fluminense Vasco ou Fluminense Botafogo. Isso, né? Exatamente. E o Madureira hoje é o 3º, né? Então. E o Sampaio Correia é o 4º, já cumpriu o jogo de ontem. Botar o microfone do iRead aqui. Agora foi. Agora foi. Agora tá o áudio do iRead. É isso. Ih, rapaz, perfeito o áudio agora. Perfeito agora, né? Perfeito, né? Então, Ale, vamos começar a gente acompanhando. Sabe quem mandou pra gente aqui os gols? Quem? José Carlos Araújo. Sou eu, ele mandou. Mandou pra gente colocar aqui. Vamos ver. Vai bater pela ponta canhota pelo time do Flamengo. 16 de jogo. Rolou, emendou, Plata. A bola sobrou o Gerson. Cruzamento do Arrascaeta era sob medida para ele, não deu, e Gerson colocou rasteirinho no cantinho direito do goleiro Dida, abrindo da contagem, agora no placar. Gerson 0. Também curtindo a Tupi, escanteio cobrado, a bola entrando, vai entrando, entrou. Aos 25, aumentando o placar no mar. Essa narração é impressionante. Ele mandou, hein? Vem Matheus Gonçalves, recebe na dele na boa. Matheus entrou bem demais. Acredita, ele salvado, cruzou, chegou, Luiz Araújo, cabeceou, a bola voltou, emendou, Arrascaeta entrou. Fez parte da nossa infância, adolescência, né? Enfim, muita história. Um gênio aí da narração. Começou com o Matheus Gonçalves na direita,
Luiz Araújo tentou na cabeçada. Plata cedeu. E o Arrascaeta virou no barbante aos 12 do segundo tempo. Agora no placar. 3. 0. Luiz Araújo driblou 2, driblou 3. Aí entrou na área, tirou e Só fez um golaço antes. Luiz Araújo entrou costurando, driblando todo mundo, bateu um rasteirinho no cantinho do goleiro Dida, marcando o quarto aos 14 minutos desse segundo tempo. O Mengão tá demais. Mengão demais. Campeão da Taça Guanabara, Luiz Araújo, é o quarto gol do Flamengo. Discordo, tá? Plata tá jogando bem demais. O Alucian dominou, tocou de novo agora para Luiz Araújo, cruzou na entrada da grande área, Arrascaeta deixou, é na meia, a bola rolada, Matheus Gonçalves bateu na zaga, os garotos do Ninho do Urubu estão brilhando, estão escorregando demais, voltou, tentou, driblou o goleiro, colocou, vai entrando. A cara do Zé Carlos Araújo. De queixo caído, até o Arrascaeta levou as mãos da cabeça. Bateu palma. Eu acabei de ver, Matheus Gonçalves foi quem tocou, ele participou, e o Matheus Gonçalves botou no barbante. É o golão do Flamengo. É isso aí, nação. O Flamengo segue arrasando e a nação rubro-negra só tem motivos para comemorar. Vamos ficar de olho nas próximas notícias sobre o estádio, tudo que envolve esse gigante de futebol. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Mas lembrando das atualizações do Mengão é sempre aqui. E lembrando de deixar os créditos para a Band Esporte, show de esporte hoje, e ESPN Brasil, Família da Nação, Paparazzo Rubro-Negro, Frazoeiro, deixando os créditos para esses colaboradores do nosso vídeo. Gente, valeu! E também, claro, os donos da bola com Neto, o craque Neto, que rasgou elogio ao Mengão. Valeu e até o próximo vídeo.